A semana do clássico mal começou e já tem cheiro de provocação no ar, daquele tipo que não nasce no campo, nasce no ego. E quando o assunto envolve Neymar, atualmente no Santos, o barulho sempre vem antes da bola. O que está circulando entre torcedores, perfis de futebol e bastidores de conversa é que ele decidiu cutucar o São Paulo do jeito que mais mexe com a gente, no orgulho. Porque não é só um jogo, né? Clássico é memória, é ferida antiga, é disputa de cidade, é aquele olhar atravessado entre camisas que se reconhecem de longe. E quando alguém resolve jogar gasolina nessa fogueira, a arquibancada vira um barril. Neymar sabe disso como poucos, e por isso a simples ideia de uma provocação antes do apito já vira assunto de esquina, grupo de família e timeline. Dizem que tudo começou com uma postagem discreta, dessas que parecem inocentes, mas vem com veneno escondido na legenda. Um emoji aqui, uma frase solta ali, uma indireta que não cita ninguém, mas todo mundo sabe para quem é. A internet é especialista em decodificar esse tipo de recado, e quando envolve São Paulo, o algoritmo faz questão de empurrar na nossa cara. O rumor é que ele teria lembrado um velho palco e soltado aquela risadinha de quem gosta de ser o centro do enredo. Não precisa falar o nome do clube para mexer com a gente. Basta sugerir que o São Paulo vai sentir pressão, que vai tremer, que vai se encolher. E só de ler isso, a espinha do torcedor já reage, porque a história do tricolor nunca foi sobre se encolher. O São Paulo, quando é São Paulo de verdade, cresce no confronto. Cresce no ambiente hostil, cresce quando tentam diminuir, cresce quando o rival faz graça antes da hora. E é exatamente aí que a provocação vira perigosa para quem provoca, porque ela acorda um tipo de fome que não se mede em entrevista nem em curtida. Mas Neymar, do jeito dele, adora esse teatro. Ele gosta do holofote, gosta do comentário, gosta do efeito dominó. Uma provocação bem colocada não é só vaidade, é tentativa de entrar na cabeça do adversário, de forçar reação, de ganhar a semana antes de ganhar o jogo. É futebol como espetáculo, e ele sabe vender esse ingresso. Só que existe uma diferença entre fazer cena e aguentar o peso da resposta. E quando o São Paulo entra na conversa, a resposta nem sempre vem em palavras. Às vezes vem em postura, em marcação firme, em disputa de cada bola como se fosse a última. É aí que a provocação, que parecia esperta, começa a cobrar um preço. O torcedor tricolor conhece esse filme. A gente já viu o adversário se empolgar cedo, já viu estrela achar que vai passear, já viu prévia virar soberba. E a verdade é que clássico não respeita currículo. Clássico respeita quem entra com sangue no olho e cabeça no lugar. O burburinho ganha força porque Neymar não é qualquer personagem. Ele é símbolo, é manchete ambulante, é gatilho emocional para meio mundo. Para uns, é ídolo, para outros, é irritação. Pro São Paulino, ele é aquela figura que você quer ver longe da sua defesa, mas também quer enfrentar para provar que aqui ninguém se curva. E quando falam que ele provocou, não precisa nem ser algo explícito. Basta uma frase sobre o time que fala muito, ou sobre quem vai sentir o peso da vila, ou sobre quem vai precisar correr atrás. A torcida pega, interpreta, multiplica. E de repente o clássico já está sendo jogado em milhares de telas, com discussões que parecem finais de campeonato. O que me incomoda nessa história não é a provocação em si. Futebol tem disso, sempre teve. O que pega é a tentativa de tratar o São Paulo como figurante, como se a nossa camisa fosse só cenário para a estrela brilhar. E isso, meu amigo, é o tipo de coisa que o tricolor não engole. Porque o São Paulo não é clube de figurante. O São Paulo é história pesada, é camisa que já enfrentou tudo, é instituição que sabe se impor. Quando alguém tenta reduzir, a resposta vem com a frieza de quem entende o tamanho que carrega. A provocação, nesse caso, vira convite pro confronto. E tem outra, provocação antes do jogo é risco. Se você fala demais e não entrega, o mesmo barulho vira deboche contra você. A linha entre genial e caricato é fina. E no clássico, ela fica mais fina ainda, porque o adversário não perdoa. O rumor também fala de um gesto, daqueles que a câmera pega de relance. Um sorriso em treino, uma frase para alguém do lado, uma simulação de comemoração. Coisa pequena, mas calculada. Neymar conhece a linguagem do espetáculo, sabe que o detalhe vira manchete. A torcida do Santos, claro, se alimenta disso. É combustível. E a nossa torcida, do outro lado, sente como afronta. É assim que rivalidade ganha volume. E quando o clássico chega, ninguém entra com clima neutro. Entra com o peito carregado, com a garganta pronta. Eu fico imaginando o vestiário do São Paulo ouvindo essa história. Porque uma coisa é a gente, torcedor, se irritar. Outra é o jogador que vai para o campo com isso na cabeça.
Tem atleta que usa como raiva, tem atleta que usa como foco. E o São Paulo precisa usar como foco. Precisa transformar provocação em disciplina. Porque clássico não se ganha com descontrole. Se o São Paulo entrar pilhado demais, cai na armadilha. Se entrar frio demais, perde intensidade. O equilíbrio é o que separa time pronto de time manipulado. E Neymar, quando está inspirado, busca justamente desorganizar. Ele gosta de arrancar cartão, de cavar falta, de provocar reação. Ele faz o adversário querer dar o troco na jogada seguinte. E aí o jogo vira dele, porque ele controla a narrativa. Por isso, se essa provocação realmente aconteceu, ela precisa servir como alerta. Não é para ir pro campo caçar Neymar. É para ir pro campo caçar a vitória. O alvo é o resultado. O alvo é impor o nosso jogo. O alvo é lembrar que o São Paulo, em clássico, não pede licença. A cidade toda sente um jogo desses. Até quem não acompanha de perto percebe o clima. Você vê camisa na rua, conversa em padaria, discussão em bar. E quando o rumor envolve Neymar, essa sensação dobra, porque vira entretenimento para além do futebol. E aí a imprensa, os perfis, os comentaristas, todo mundo tenta adivinhar como São Paulo vai reagir. Vai responder em entrevista? Vai ignorar? Vai soltar indireta também? Eu, como torcedor, prefiro o silêncio que trabalha. Prefiro o treino fechado, a concentração, o fala no campo. Porque quando São Paulo tenta ganhar no microfone, normalmente perde tempo. A nossa força sempre foi ganhar no peso da camisa e na seriedade da preparação. A provocação é barulho, a resposta tem que ser construção. Só que eu também entendo o lado emocional. Porque Neymar cutuca e parece que cutuca com prazer. É como se ele dissesse, eu sei o que faço com vocês. E isso mexe com a autoestima da torcida, como se a gente precisasse provar algo. E talvez precise mesmo. Não por Neymar, mas por nós. Porque clássico é oportunidade de afirmar identidade. É dia de mostrar disciplina tática, força mental, coragem na disputa. É dia de mostrar que, quando tentam nos desrespeitar, a gente devolve com futebol. O rumor fala que ele teria citado pressão e tradição como se fossem coisas que pesam mais no São Paulo do que no Santos. Só que aí eu dou risada, porque quem conhece o tricolor sabe, pressão é nosso habitat. A gente nasceu em cobrança. O São Paulo se cobra, a torcida cobra, a história cobra. E quando você tem isso no DNA, você aprende a transformar cobrança em motor. Neymar pode até tentar inverter a lógica, mas o que ele chama de peso, a gente chama de grandeza. E grandeza não se discute. Grandeza se demonstra. No passe simples bem feito, na recomposição no tempo certo, no zagueiro que não perde duelo, no volante que limpa a área, no atacante que briga por cada bola. Clássico é soma de detalhes. Eu também penso na estratégia do Santos. Se Neymar está mesmo entrando nesse clima provocativo, é porque o Santos quer o jogo nervoso, quer o São Paulo ansioso, quer a torcida tricolor impaciente. Quer transformar cada dividida em briga e cada falta em confusão. A gente não pode cair nessa. Tem que fazer o clássico ficar feio pro adversário, não para nós. Tem que fazer o jogo virar trabalho, suor, imposição. Porque quando São Paulo faz isso, a estrela do outro lado começa a sumir no coletivo. E aí vem a parte que mais pega. A provocação mexe com o torcedor porque ela vira pessoal. É como se ele estivesse rindo de você, da sua história, da sua camisa. E isso dói. Só que dor bem usada vira força. Eu quero ver o São Paulo entrando em campo com aquela postura de quem não está pedindo favor. De quem olha no olho e diz sem palavras, aqui é clássico. Aqui não tem teatro que resolva. Eu quero ver concentração, maturidade e intensidade. E quero ver o nosso time entendendo que Neymar vai tentar decidir em momentos curtos. Ele não precisa dominar o jogo inteiro, ele precisa de uma brecha. Uma falha de marcação, uma cobertura atrasada, um bote precipitado. É isso que ele caça. O São Paulo precisa ser paciente. Precisa marcar por zona quando for o caso, dobrar quando necessário, mas sem virar refém. Precisa fechar linhas, encurtar espaços e não dar corredor. E quando recuperar a bola, precisa jogar, não rifar. Porque clássico não é só defender. É atacar com coragem. É mostrar que o São Paulo também tem faca, também tem veneno, também tem repertório. Não dá para entrar só para sobreviver. Tem que entrar para ferir. E aí, nessa história toda, a provocação vira apenas um ingrediente. Um tempero que serve para aquecer a atmosfera.
Mas o prato principal é o que acontece quando a bola rola, quando a torcida canta, quando o nervosismo vira ação. Eu fico pensando também na reação da nossa torcida. Se o rumor pegou mesmo, o Morumbi vai ferver quando esse cara pisar em campo por aqui, e se for na Vila Belmiro, a nossa parte também vai se fazer ouvir do jeito que dá. O clássico é território emocional, e provocação só aumenta o volume. Só que volume não é vitória. E é aí que eu volto ao ponto. O São Paulo precisa estar pronto mentalmente. Porque Neymar vai tentar fazer o jogo ser sobre ele. E o São Paulo precisa fazer o jogo ser sobre o São Paulo. O rumor ainda fala de uma frase de bastidor, algo como eles vão sentir. Essa frase, se existiu, é daquelas que grudam. O torcedor repete, o rival comemora, o jogador ouve. E quanto mais repetem, mais isso vira desafio. Desafio bom, diga-se. Porque São Paulo cresce com desafio. Cresce com não vai dar. Cresce com vocês não aguentam. Essa camisa já ouviu coisa pior, já foi desacreditada em cenário muito mais pesado do que um clássico de semana. E quando a gente lembra disso, a provocação perde um pouco do efeito. Ela vira só tentativa. E tentativa, para ser bem-sucedida, precisa de resposta emocional do outro lado. Se o São Paulo responder com cabeça, a tentativa falha. O que eu quero é ver seriedade. Ver o time fechado, unido, sem entrevista atravessada, sem promessa vazia. Ver o capitão falando no ouvido, ver a comissão ajustando detalhe, ver treino com intensidade. Clássico se ganha antes, na forma como você se prepara. E tem um detalhe que poucos falam, Neymar provoca, mas ele também sente. Ele sente quando a marcação aperta, quando o jogo não flui, quando o adversário não morde a isca. Ele sente quando a torcida rival não entrega o espetáculo que ele queria. Então, se essa provocação é real, ela também pode ser sinal de ansiedade do outro lado. Sinal de que eles querem nos tirar do eixo porque sabem que, no eixo, o São Paulo incomoda. E isso, para mim, é um elogio disfarçado. Eu não vou mentir, eu queria que esse clássico chegasse logo. Porque esse tipo de rumor dá vontade de responder na hora. Dá vontade de ver a bola rolando, de ver quem é quem quando a provocação encontra o primeiro carrinho firme, a primeira bola dividida, o primeiro choque de realidade. E o mais bonito do futebol é isso. Ele desmente narrativa com uma jogada. Ele cala o barulho com um lance. Ele desmonta a provocação com um time organizado. Ele muda a história em segundos. O São Paulo precisa entrar com a alma de clássico. A alma de quem sabe que cada passe é guerra, que cada disputa é recado, que cada chegada é mensagem. Sem violência, sem descontrole, mas com firmeza. Firmeza de time grande. E se Neymar quer palco, que tenha palco. Só que palco não garante aplauso. Às vezes garante vaia. E às vezes garante silêncio, aquele silêncio que acontece quando a estrela não encontra espaço e o jogo fica pesado. Eu quero ver o nosso time fazendo o Santos correr atrás. Quero ver o São Paulo com posse consciente, com transição rápida, com triangulação e coragem. Quero ver finalização, quero ver área atacada, quero ver fome. Porque provocação se derrota com superioridade. Não com briga. Não com fala. Superioridade. É isso que humilha no futebol, você provocar e depois ver o outro lado jogar melhor. E aí a provocação vira meme ao contrário. Vira print reciclado. Vira aquele envelheceu mal que ninguém gosta de ser. Neymar, se for esperto, sabe disso. Mas se ele provocou mesmo, é porque está disposto a correr esse risco. O São Paulo também tem que estar disposto. Disposto a sustentar intensidade, a aguentar pressão, a lidar com decisão de arbitragem, a suportar um momento ruim sem perder a cabeça. Porque clássico tem momento ruim. E quem amadurece nesses minutos, sobrevive. Eu vejo muito torcedor se perdendo na raiva e esquecendo o principal. A gente não precisa ganhar debate de rede social. A gente precisa ganhar o jogo. A provocação pode ficar lá, ecoando, mas o placar é o que entra para a história. E história é um lugar que o São Paulo conhece bem. A gente sabe o que é decidir, sabe o que é sofrer, sabe o que é vencer quando ninguém acredita. A provocação, no fim, só reacende essa lembrança. E isso, por mais que irrita, também inspira. Se Neymar quis mexer com o São Paulo, ele conseguiu. Mexeu com o torcedor, mexeu com a expectativa, mexeu com a ansiedade. Só que agora o próximo passo não é postar. É jogar. É responder onde o futebol é verdadeiro. E o futebol verdadeiro aparece no coletivo. Aparece na compactação, no apoio, na coragem de se oferecer para a bola, na inteligência de escolher o momento certo de acelerar.
Neymar pode ser genial, mas genialidade isolada encontra limite quando o adversário é inteligente. O São Paulo precisa ser inteligente. Precisa ser frio. Precisa ser firme. Precisa ser São Paulo. E se fizer isso, a provocação vira só parte da narrativa que termina do jeito que a gente quer, com orgulho e com resultado. Eu sei que clássico é imprevisível, eu sei que a bola pune, eu sei que qualquer detalhe muda tudo. Mas eu também sei que, quando o tricolor entra com o espírito certo, ele não se entrega. E se alguém está provocando, é porque espera reação. A nossa reação tem que ser vitória. Então que falem, que postem, que façam gracinha, que inventem clima. A gente aguenta. A gente responde. A gente vai pro jogo com o coração na mão e a camisa no peito, do jeito que sempre foi. E que o clássico seja o que sempre foi, confronto de verdade, sem dono antecipado, sem herói por decreto, sem roteiro escrito por legenda. Roteiro, aqui, se escreve no gramado, sob pressão, com torcida pulsando e com decisão. No fim das contas, se Neymar provocou, que ele sustente. Porque do lado de cá tem uma torcida que não aceita ser diminuída e um clube que nasceu para encarar gigante. E quando São Paulo sente que foi desrespeitado, ele vira outro. Agora é concentrar, é respirar fundo, é deixar a ansiedade virar energia e a raiva virar foco. Clássico é dia de alma, e alma não se compra com provocação. Alma se prova no campo. E se você também está com esse sentimento entalado, se você também quer ver o São Paulo responder do jeito certo, então fica comigo até o fim dessa história. Porque clássico se vive junto, se sofre junto, se comemora junto. Se inscreva no canal e deixe o seu curtir, porque aqui a gente fala com o coração de torcedor e com a vontade de ver o nosso time sempre gigante, em qualquer jogo, em qualquer rivalidade, em qualquer cenário.